Olá pessoal do nosso Amo Concursos, amoconcursos.com, tudo bom? Vamos para um tópico importantíssimo, não que os outros tópicos não sejam, né? Todos os tópicos são importantes, evidentes, tá? Mas hoje nós vamos trabalhar a nossa teoria de conjuntos, operações com conjuntos. Vamos ver do que se trata, beleza? Vamos ver a parte teórica, definir vários detalhezinhos acerca de conjuntos, união, interseção, etc, enfim, vários detalhes, e aí fazer alguns exemplos de aplicação da teoria dos conjuntos, operações com conjuntos. Fechado? Então vamos seguindo? Vamos lá? Vamos embora lá? Vamos ver o que nós vamos estudar. Bom, operações de conjuntos, né? A definição de conjunto, eu acho que nada demais, né? Conjunto é uma coleção qualquer de elementos, evidente. Você aí, faz parte do conjunto de alunos que estão estudando para concurso, por exemplo, tá? Nós temos o conjunto das vogais, A, E, I, O, U, conjunto de números, os conjuntos numéricos, conjuntos naturais, inteiros, racionais, etc. Então a definição de conjunto sem grandes problemas. Como botei aqui, conjunto das vogais, conjunto dos números pares positivos, 0, 2, 4, 6, 8. Bom, é uma coleção qualquer de elementos, tá? Então, o conjunto, é o todo. A cada partezinha que faz parte do conjunto é chamada elementos. Então, aqui o elemento A, o elemento E, o elemento I, o elemento O, o elemento 1 teria 5 elementos, tá bom? E aqui também um conjunto formado por esses elementos, 0, 2, 4, 6, 8. Ok? Fechado? Beleza. Então, acho que a definição de conjunto sem grandes problemas, né? E aí, antes de seguir propriamente com o que realmente interessa, as operações de conjuntos, definir essas operações, estou mostrando para vocês alguns símbolos que podem aparecer e que aparecem, teoria de conjuntos, podem aparecer numa prova, que são esses daqui. Estou mostrando os símbolos, ainda não defini nada disso daqui. Depois vou definir o que é união, o que é interseção, o que é contínuo, mas já adiantando. O símbolo de união é a letra U, interseção é U de cabeça para baixo, contido é essa letra C, contém a letra C invertida, tá? Pertence, não pertence, pertence ao Ezinho, não pertence ao Ezinho cortado. E uma barrinha vertical em matemática, você lê tal que. Então são os símbolos que vão aparecer, tá bom? Na nossa teoria de conjuntos. Já definindo logo aqui o símbolo de pertence, Pertence, nós podemos definir o que nós chamamos uma relação, Relação de pertinência. Relação de pertinência. A gente chama assim, pertinência meio de pertence, ou seja, lembra aquele conjunto das vogais que nós tínhamos aqui? Quer ver, ó? Aqui, vamos botar aqui. Nosso conjunto das vogais, tá? O que é uma relação de pertinência? É a relação do elemento com o seu conjunto. Então nós podemos dizer que o elemento A pertence ao conjunto das vogais. Pertence ao conjunto das vogais. Beleza? Pertence. Um elemento pertence a um conjunto, tá? A mesma coisa o E. O E pertence ao conjunto das vogais, o I pertence ao conjunto das vogais, o O, o U. O zero pertence, nós podemos dizer, o zero pertence a esse conjunto, Conjunto dos números pares positivos. Então isso que é uma relação de pertinência. É do elemento com o seu conjunto, tá? Um elemento pertence ao conjunto no qual ele está, No qual ele está dentro. Beleza? Ok? Então isso que é uma relação de pertinência. Relação de elemento com conjunto, tá? Fechou, então. De relação de pertinência, acho que bem claro, Sem grandes problemas. Tá bom? Tudo bem? Beleza, então nós vimos aqui, vamos botar aqui nossa relação de pertinência. A relação de pertinência é um elemento pertence ao conjunto. Relação de pertinência. Vamos dar um exemplo dessa relação contido e contém aqui? Dessa relação contido e contém? Vamos supor que você tem um conjunto A, tá? Melhor dizendo, deixa eu aumentá-lo aqui. Um conjunto B. Você tem um conjunto B. O conjunto B tem vários elementos aí dentro, tá? E aí você tenha o conjunto A, tá? Aqui o conjunto A, beleza? Dentro do B. Aí você vai dizer que o conjunto A está contido no B.
o conjunto A está contido no B, está dentro do B. Ou que o conjunto B contém o A. Ou seja, olha só, vamos supor, vamos colocar uns numerozinhos aqui. Vamos supor que eu tivesse esses números aqui, ó. 2, 4, 7, 9, 10, 8. Tá? Ou seja, o conjunto A é formado pelos elementos 2 e 4, né? 2 e 4. O conjunto B é formado pelos elementos 2, 4, 7, 8, 9 e 10. Tudo bem? Conjunto A, 2, 4. O conjunto B, 7, 8, 9, 10, 2, 4. Beleza? Ora, veja que o conjunto A está contido no B. A relação contido contém é uma relação entre conjuntos. A relação de pertença é uma relação de elemento com o seu conjunto, tá? Agora a relação contido contém é de conjuntos. O conjunto A está contido no conjunto B. Ou o conjunto B que contém o A. Beleza? Beleza? Então o símbolo contido e contém relaciona conjuntos entre si. O pertence relaciona um elemento. Por exemplo, o elemento 2 pertence ao conjunto A, né? O elemento 7 pertence ao conjunto B. Pertence ao conjunto B. Tá vendo? Agora, o elemento 9 não pertence ao conjunto A, né? Não pertence ao conjunto A, o elemento 9. Por exemplo, tá bom? Beleza? Então, definir as relações de contido e contém, que é uma relação entre conjuntos, e a relação pertence e não pertence, que é uma relação de elemento com o seu conjunto. Fechou? Então, acho que esse exemplo aqui ficou bem claro que A está com o conjunto, A está contido no conjunto B, e o conjunto B, por sua vez, contém o conjunto A. Belezinha? Ok? Então, fechado. Então, apresentei aqui alguns símbolos que vão aparecer. Ah, professor, você não falou de união e interseção? Calma. A gente vai ver. Definir o pertence, definir contido. O tal que a gente vê, vai ter algum momento que ele vai aparecer. Tá? Então tá aí. Os símbolos e as denominações dos tais símbolos. Beleza? Aí sim, vamos começar agora a definir, né? União e interseção realmente são dois símbolos fundamentais em operações de conjuntos, tá? Dois símbolos, duas definições, melhor dizendo, né? União e interseção fundamentais nas nossas operações de conjuntos. Vamos começar a definir interseção, né? Dados dois conjuntos A e B, chama-se interseção de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a ambos os conjuntos. Então, numa linguagem mais formal, e daqui a pouco eu dou um exemplo numérico, nós podemos dizer que A e interseção B são os elementos X, olha a barrinha vertical, olha a barrinha vertical. Olha a barrinha vertical que é o tal que, lembra? Aquele tal que, ó, daqui, o tal que daqui, ó, né? Tal que o elemento X pertence a e o elemento X pertence a B. Por exemplo, olha só. Imagina que o conjunto A seja formado pelos elementos ABC. Vamos botar aqui os elementos A, o conjunto A formado pelos elementos ABC, tá? E o B pelos elementos B, C, D, E. A interseção B é B e C. Olha o conjunto A, ABC, e aqui o B, B, C, D, E. Não, A, B, C dentro do A, B, C, D, E no B. Essa interseção aqui são os elementos B e C. São os elementos que pertencem ao conjunto A e ao B, né? Os elementos que pertencem ao conjunto A e ao B. Daí que, já vou colocar aqui, o E indica uma interseção. Ou você fala A interseção B, ou você fala A e B. Botei aqui, A e B. Então o E, gente, olha o E aqui. O E indica uma interseção. Ou você fala A e B ou A interseção B, né? Os elementos B e C pertencem ao conjunto A e ao B ao mesmo tempo. Interseção onde está essa marquinha aqui, né? Mais escurinha aqui, tá? Então, realmente, o conectivo lógico E representa uma interseção. Tá? O E é chamado também de conectivo lógico. Isso aí é visto em lógica. O E e O, conectivos lógicos. Então, vamos ler de novo essa matemática aqui, né? Essa coisa mais formal. A interseção B são os elementos X, quer dizer, no caso aqui, nesse meu mero exemplo, os elementos X seriam letras, tal que, de modo que esses elementos X têm que pertencer a A e também têm que pertencer a B. No caso, né, os elementos X aqui seriam letras. Então aqui está uma coisa bem geral, né? Bem genérica. Beleza?
Mas o que interessa mesmo é você saber conceituar a interseção. São elementos que pertencem aos dois conjuntos, tá? Ok? Fechou? Então tá aí a definição de interseção, né? Uma definição relativamente básica, mas de fundamental importância em teoria de conjuntos, tá, gente? Fundamental importância. Nós vamos ver o ou. A partir de agora, em questões de prova, você tem que ver se a questão está falando em e ou, tá? A gente vai, daqui a pouquinho, vamos estudar o ou. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Que você lê rápido a questão, é sério, já vi isso várias vezes, você lê rápido a questão, você nem percebe que tem um e no meio da questão, ou que tem o ou já vou falar daqui a pouco, né? Então, muita atenção, tá? Basicamente, com o conceito de união e interseção. Beleza? Então aqui, se você quiser colocar do ladozinho aqui do seu material para você perceber, já pode colocar aqui interseção é o E. Se quiser colocar o Ezinho, né? Aqui, né? Caso você tenha impresso o material, não sei, colocar o Ezinho aqui para você lembrar que interseção é o E, tá? Interseção A e B são os elementos que pertencem ao conjunto A e ao B. Fechou? Bom, então voltando aqui, e completa aqui, se você quiser, né? A interseção B, coloca A e B. A e B é igual a interseção B, que é igual a B e C, né? Aí fica tudo aí direitinho aí na sua teoria. Fechado? Vamos seguindo? Bora lá? Então, como já havia dito, união. Vamos ver o conceito de união. Apagar aqui para não... Pronto, melhorou. Vamos lá. União. Dados os conjuntos A e B, chama-se união de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Calma, vamos lá. Vamos ver esse exemplo aqui primeiro. Conjunto A conjunto B, tá? O conjunto A formado pelos elementos AB, o conjunto B formado pelos elementos A, B, C, D, E, tá? Então aqui o conjunto A pelos elementos A, B e aqui C, D, E. Não. Então o conjunto A só tem dois elementos, o A, B, o conjunto B são os elementos A, B, C, D, E. A interseção nós já vimos, né? A interseção B seria os elementos AB, formado pelo conjunto AB, né? Seria a interseção. Agora, o que é a união? A união é você colocar todo mundo que está nos dois conjuntos. Então seria o AB, C, D, E. Isso que é a união, né? Todo mundo. AB, C, D, E. Beleza, isso que é a união. O símbolo de união é a letra U. É a letra U. Agora, mais um exemplo aqui. Apaga aqui. Vamos supor que eu tivesse esses dois conjuntos aqui. A, B. 1, 3, 5, 7, 11, 15, 18. Né? O conjunto A sendo os elementos 1, 3, 5 e 7. Né? O conjunto B sendo os elementos 7, 5, 11, 15 e 18. Tá? A união B é todo mundo. 1, 3, 5, 7, 11, 15 e 18. Né? A galera toda, todo mundo, a união. Todo mundo, unir todo mundo. Agora, olha só. A interseção, nesse meu exemplo, são os elementos 5 e 7. Né? Formado pelos elementos 5 e 7. Né? Interseção B. Tá, conjunto 5 e 7. Agora, olha só. A interseção, olha o lápis aqui. Tá paradinho aqui, não é? 5 e 7 na interseção. Ora, se eu quero escrever a união desses dois conjuntos, o que eu tenho que fazer? Tenho que botar os elementos que estão desse lado ou desse, né? Desse lado ou desse. O lápis vira, ó, tá do lado direito ou do lado esquerdo. Ou seja, 1, 3, 5, 7, 11, 15, 18. Então, a união, gente, o E é a interseção. A união é o ou. É o ou. Então, eu posso escrever A ou B ou A união B, tá? Ou tá do lado direito ou do lado esquerdo. Ó, se eu estou contando os elementos que estão do lado direito ou do lado esquerdo, eu estou contando todo mundo, concorda? Se eu contar os elementos que estão no A e B, o lápis está parado. Mas se eu contar os elementos que estão no A ou no B, o lápis vai girar. Então, ou é união, gente, ou é união. E aí, aquela nomenclatura, aquela definição mais técnica, né, de conjuntos que a gente pode escrever desse jeito aqui. A união B são os elementos X, no caso aqui os elementos X seriam letras, aqui os elementos X seriam números, né? Tal que esse elemento X pertence a A ou X pertence a B. Então, se você quiser,
lá no seu quadrinho, né? Eu falei para você assim, ó, se você quiser, coloca o E aqui na interseção para você lembrar que interseção é o E. Na união, você coloca o O aqui para você lembrar que isso é união, tá? Fechou? Coloca aí para você lembrar, tá bom? E interseção ou união, e interseção ou união, beleza? Bom, então você tem a interseção e a união definida dessas duas maneiras. E aqui eu pintei, né, a união B seria os dois conjuntos, todos eles, né, preenchidos, né, achurado, porque a união é tudo, né, você conta os elementos que pertencem aos conjuntos, né, você conta todo mundo, beleza? Está unindo todo mundo. Fechado, então agora vamos seguir com o nosso curso, definir união e interseção, que é importantíssimo aí para você, importantíssimo união e interseção, tá bom? E agora vamos entrar na parte de subconjuntos, ver essa teoria de subconjuntos. O que é subconjunto? Né? Subconjuntos são conjuntos que estão contidos dentro de um conjunto maior, ou seja, é um conjunto dentro de outro. São conjuntos que estão contidos. Lembra aquele símbolo de contido contém? A relação contido e contém é entre conjuntos. Né? Um conjunto está contido dentro do outro, um conjunto contém o outro. Beleza. Beleza, contido e contém. Então isso que é subconjuntos. Subconjuntos, né, são conjuntos dentro do outro. Por exemplo, né, aqui está o conjunto B e aqui está o conjunto A. O conjunto A está contido no B, ou seja, o conjunto A é um subconjunto do B. Beleza? Ok, tá. Fechado. Apaga aqui. Vamos ver alguns exemplos de subconjuntos e aí vou chegar numa relação matemática que relaciona subconjuntos e os elementos de um conjunto. Vamos lá. Vamos supor que o conjunto A seja esse daqui, formado pela vogal A. Conjunto A formado pela vogal A, tá? Quais são os subconjuntos do conjunto A? Ou seja, quais são os conjuntos que eu posso extrair daqui dentro? Ora, o conjunto vazio e o próprio conjunto A, né? Então daqui de dentro eu posso tirar o próprio conjunto A e o conjunto vazio. Esse símbolo aqui, esse zero com um tracinho, você lê conjunto vazio, né? E aqui eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Sempre o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Está contido em qualquer conjunto, tá? Então, conjunto vazio é sempre subconjunto de qualquer conjunto. Anota isso aí no seu caderninho. Conjunto vazio está sempre contido em qualquer conjunto. Fechado? Beleza? Então, note que esse conjunto A aqui, ele tinha um elemento e aí eu gerei aqui dois subconjuntos, beleza? Opa! Passei aqui sem querer. Vamos lá. Então, eu tenho aqui esse exemplo. Então, veja que o conjunto A que tem um elemento, o conjunto A tem um elemento, gerou dois subconjuntos, beleza? Um elemento me gera dois subconjuntos, um conjunto dentro do outro. Veja que esse cara aqui, o A, está dentro das chaves, dizendo que é um conjunto, né? Está dentro das chaves, dizendo que é um conjunto Azinho dentro do conjunto Azão. Agora vamos supor que eu tivesse dois elementos, o conjunto A tem dois elementos AB. Quais são os subconjuntos que eu posso formar a partir de um conjunto que tem dois elementos? O conjunto vazio, que está contido dentro de qualquer conjunto, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto formado pelos elementos AB, né? Então os subconjuntos que eu posso tirar é o conjunto vazio, o conjunto A formado por um elemento que é o A, o conjunto B formado por um elemento que é o B, o conjunto AB formado por dois elementos AB. Beleza. Note que o conjunto A que tem dois elementos gerou quatro subconjuntos. 1, 2, 3, 4. 4 subconjuntos, beleza? 4 subconjuntos, tá? Ok? Beleza? Mais um exemplo? Agora imagina que eu tivesse isso. Cadê? Aqui. Um conjunto A com 3 elementos ABC. Quais são os subconjuntos do conjunto A? O vazio, o conjunto A com um elemento que é o A, o conjunto B, o conjunto C, o conjunto AB que tem 2 elementos, o conjunto BC com 2 elementos, o conjunto CA com 2 elementos e o conjunto ABC com 3 elementos. Então são subconjuntos, conjuntos que eu posso formar a partir de um conjunto com 3 elementos.
Quais são os conjuntos que eu posso formar a partir de um conjunto com 3 elementos? São esses daqui. Então veja que o conjunto A, que tem 3 elementos, gerou 8 subconjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Claro que aqui você não vai colocar BA, né? AB é igual a BA. Se você colocar BA aqui, né? Ou colocar CB, né? Ou colocar AC, você está contando duplicidade. Não pode. Né? Não pode, tá? Está contando duplicidade, não pode. Então apaga aqui. Beleza? Então tá aí. Aí, olha só o que aconteceu. Bom, deixa eu passar aqui para você ver. No exemplo A, nós tínhamos, no primeiro exemplo, nós tínhamos, né, aqui, ó, aqui, um elemento gerou 2 subconjuntos. No B, 2 elementos gerou 4 subconjuntos. No C, 3 elementos gerou 8 subconjuntos. Aí, eu vou chegar numa relação matemática. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tivesse o conjunto A com A, B, C, D, E. 5 elementos. Quantos subconjuntos posso formar? Gente, você vai fazer conjunto vazio, conjunto A, conjunto B, conjunto C, conjunto AB, conjunto AC, conjunto DE, conjunto CE. Gente, você vai se perder fazendo a mão. Então, quanto maior o número de elementos, pior você achar o total de subconjuntos. Então, tem uma expressão em matemática que te ajuda muito, que é essa daqui. O número de subconjuntos, né, é sempre 2 elevado a n, aonde n é o número de elementos do conjunto. Note que no exemplo A eu tinha um elemento, logo 2 elevado a 1, 2 subconjuntos. Lembra? No exemplo B não tinha 2 elementos, AB, logo 2 elevado a 2, 4 subconjuntos. Naquele exemplo C, eu tinha 3 elementos, o n igual a 3, 2 ao cubo, 8 subconjuntos. Então naquele meu exemplo, se eu tivesse um conjunto A, B, C, D, E, quantos subconjuntos eu poderia formar sem ter que escrever na mão todos os subconjuntos? Ora, no caso aqui, o n é 5, né? Então ficaria 2 elevado a 5, 32 subconjuntos, né? Que você pode formar a partir de um conjunto que tenha 5 elementos, tá bom? Então, essa formulinha ajuda você a calcular justamente isso. O número de conjuntos que você pode formar a partir de um conjunto com elementos. Esse número de subconjuntos que você pode formar, né, a partir de um conjunto com elementos são os subconjuntos. Né? Tudo bem? E aqui aquilo que eu falei, né, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, lembra? Aquela definição que eu passei para vocês. Bom, então, formulinha importantíssima, tá? Formulinha importantíssima para cálculo do número de subconjuntos de qualquer conjunto. 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto. Tá bom? Então tá aí a noção do que é subconjuntos. Beleza, bora lá. Isso são operações com conjuntos, né? Mais uma operações com conjuntos que você está vendo aí. A diferença entre eles. Diferença entre subconjuntos. Vamos lá. Vamos trabalhar essa diferença entre subconjuntos. Diferença entre conjuntos, galerinha. Dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B. Chama-se diferença entre A e B, o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Bom, antes de eu ler isso aqui, vamos lá. Vamos pegar aqui dois conjuntos. Ó, o conjunto ABC, tá? E o conjunto A, formado pelos elementos ABC, o conjunto B, formado pelos elementos B, C, D, E. Vamos lá. Então, esse aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto B. Bom, B e C está na interseção, né? Que B e C pertencem a ambos os conjuntos. Aqui está o conjunto ABC e aqui o conjunto B, B, C, D, E. Tá vendo? Então, só para a gente treinar, a interseção entre eles, que é igual a A e B, é igual a BC, né? A união B, que é a mesma coisa que A ou B, é igual a A, B, C, D, E. Show? Isso são operações de conjuntos. Mais uma operação conjuntos, A menos B. A menos B. A menos B. O que é A menos B, gente?
eu estou tirando o conjunto B do A. Quando você faz 7 menos 4, que dá 3, o que você está fazendo? Você está tirando 4 do 7, né? 7 menos 4, você tirou 4 de dentro do 7, sobrou 3, beleza? Então, quando você faz A menos B, você está tirando o B dentro do A. Então, se você está tirando o B dentro do A, olha aqui, você vai tirar esse cara aqui, ó, você vai tirar o B dentro do A, vai tirar o BC, sobra só o A, né? Olha, tira o B dentro do A, vou tapar com a minha mão aqui, ó, tapei. Tira o B dentro do A, tapei com a minha mão, sobrou só o quê? Sobrou o A, gente. Tapa aqui, ó, vou tapar tudo, você não vai ver, tô tapando tudo. Tira o B dentro do A, sobra o A, então é o conjunto A, tá vendo? É o conjunto A, tá? Se você tira o B dentro do A, ó, você não vai ver de novo aqui, vai sobrar o A, beleza? Então esse é o conjunto, diferença entre conjuntos, ou seja, o que é a diferença entre conjuntos? Vamos lá, definição mais técnica, mais formal. A menos B são os elementos, né? São os elementos X, no caso aqui os elementos são letras, tal que esse elemento X pertence a E, olha o E, não pertence a B. Quer dizer, são os elementos que pertencem somente ao conjunto A. Esse A aqui pertence só a A e não pertence a B. Então A menos B, você pode colocar como sendo os elementos que pertencem, olha só, somente ao conjunto A. Então, são os elementos que pertencem somente no conjunto A. Só está no conjunto A os elementos, pertencem somente ao conjunto A. Né? Pertence somente ao conjunto A. Tá? Só no A. Isso é a diferença entre conjuntos A menos B. Fechou aqui? Beleza? Tá? Então, essa é a definição de diferença entre conjuntos. Esse é o conceito de diferença entre conjuntos. Beleza, vamos lá. Aqui algumas propriedades, tá? Mas assim, para colocar, isso aí, não diria assim que é tão importante assim, mas é bom a gente colocar, né? A união e interseção com B é o próprio A, né? São algumas propriedades, por exemplo, aqui, ó, a letra A, eu tenho AB, ó, conjunto AB. Se eu pegar o conjunto A, ó, que é o conjunto A aqui, né? Que é o conjunto A, e unir com a própria interseção, dá o conjunto A, né? Pega o conjunto A e junta com a própria interseção, é o próprio conjunto A, né? Né? Beleza? Letra B, ó, agora, AB. Se eu pego o conjunto A e faço interseção com a união, né? Pego o conjunto A, tá? E faço interseção com a união B, é o próprio conjunto A, né? Que eu tenho um conjunto A, ó, que esse cara aqui, ó, esse aqui é o conjunto A. Vou fazer interseção com a união entre eles. Ou seja, a união entre eles é isso daqui. Né? Isso daqui. Tá? Ou seja, tudo isso daqui. Tudo isso, né? A união. Tudo isso. Então, o que tem em comum entre eles? O próprio conjunto A. Né? O próprio conjunto A. Tudo bem, se não ficou bem claro no desenho, não tem problema não. Não esquenta com isso aqui não, tá? Não esquenta com isso não. É só mesmo para colocar algumas propriedadezinhas que às vezes aparecem em prova. Então, essas 4 propriedadezinhas, tá? De conjuntos. Não custa nada se você conseguir memorizar, beleza. Também se não conseguir, nenhum bicho de 7 cabeças não. Agora o que temos aqui é a distributiva da união em relação à interseção. Essa não tem grandes problemas, quer ver? Como se fosse uma distributiva. A união com B interseção C, e aqui já vai entrar 3 conjuntos, tá? Seria o caso assim, ó, do conjunto A, o B com C, 3 conjuntos. Até agora nós estamos trabalhando com 2, mas pode ser 3 conjuntos, não pode? Não pode? 3 conjuntos você desenha assim, com todas as interseções possíveis. Confere? Tá? Ou seja, se eu tiver a união com B interseção C, é a mesma coisa que a união B interseção com a união C. Por quê? Como se fizesse uma distributiva aqui, ó. Olha aqui, ó. A união B, olha o símbolo de união aqui. A união B, essa interseção é essa aqui, interseção com a união C, tá vendo? Distributiva. Então, a união B segue a seta, interseção com a união C. Essa dá até para você ver com tranquilidade. E distributiva da interseção em relação à união. Ora,
A interseção B união C vai ser igual a, ó, A interseção B, que é o que está aqui, né? Beleza? Esse símbolo esse símbolo de união é esse aqui, união com A interseção C, ó, A interseção C, viu? Ok? Então são distributivas, tá? Distributivas da união e da interseção. Distributiva da união em relação à interseção e distributiva da interseção em relação à união. Beleza. Maravilha. Tá joia. Então, propriedadezinhas que... Essas duas aqui, né? Dá até para fazer tranquilamente. Não precisa nem decorar, né? Não precisa nem decorar. Só você ver a distributividade mesmo. Conceito da matemática. Tá bom? Ok? Relaxou aí com as propriedades? Beleza, 4 propriedadezinhas. E agora vamos começar a uma aplicação real mesmo de conjuntos, daquilo que realmente não é que mais interessa, mas aparece bastante em prova essa estrutura de questões, tá? Então vamos trabalhar isso daí com calma para a gente poder entender melhor esses conceitos todos através dessas questões. Vamos lá?